Voltamos, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos baixar um pouquinho aqui. Falando aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Berechit, na Laje, Minas, com as nossas aulas de teologia pastoral. E essas aulas são aquelas aulas importantes para a gente falar, ensinar e ministrar e bater firme, né? Tem um ditado que diz, aí na rua, água mora em pedra dura, daqui dá até que fura. Então temos que falar, fale de manhã, fale de tarde, fale de noite, quer ouça, quer deixe de ouvir, fala, Ezequiel. Nossa tarefa é essa, nossa missão é essa. Se eles vão ouvir, se vai entrar aqui, sair cá, se não vão processar, nós vamos continuar falando. Jeremias falou durante tantos anos e foi até o final. Ezequiel falou e eles continuaram desobedecendo. Deixa Deus agir, mas nossa tarefa é falar. E nós estamos falando, né? Não podemos ser desobedientes à visão celestial. Então, o nosso seminário é o Centro de Cultura Bíblica Berechit, nossa aula de Teologia Pastoral 2, é o 6º livro, a 6ª matéria para acabar o semestre. Nós falamos na aula passada sobre a visão como elemento do crescimento. No planejamento do crescimento da igreja, a visão é a primeira coisa. É chamado no direito de sem a qual não, sine qua non. Mas tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisinhas para a gente apresentar, para ter um bom crescimento na igreja. A primeira coisa para o pastor ter esse crescimento dentro da igreja é a visibilidade. Ser visível dentro da comunidade é essencial para o crescimento da igreja. Tá? Basicamente, 3 coisas que a comunidade deve saber sobre a sua igreja. Que ela existe, onde ela fica e como é que ela age. Né? Então isso é muito importante. Você pergunta, quantas igrejas tem aqui na nossa cidade de Lajinha, por exemplo? Tem 38 igrejas. Onde fica a igreja Santuário dos Milagres, você sabe? Onde fica a igreja Casa de Oração para Todas as Nações? Quem é o pastor dela? Quer dizer, se o povo não está sabendo, se o bairro não sabe o que a igreja faz, que dia que tem culto na igreja, como é que ela funciona, é sinal que ela não está visível para ninguém. Né? A igreja católica antigamente tinha um negócio muito fácil de ficar visível. Ela batia o sino às 6 da tarde. Todo dia, 18 horas, ela batia. Pam, 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 pam. No meu tempo de criança, quando eu morava num bairro chamado Berra Onça, aqui na cidade de Lajinha, as igrejas tinham um megafone em cima, as cornetas de som em cima da igreja. E ali começava o culto a transmitir o culto todinho naqueles microfones, naquelas cornetas, naqueles alto-falantes que ficavam em cima das torres da igreja. Todo mundo assistia, querendo ou não querendo, você era obrigado a assistir. Então, visibilidade é uma das coisas que tem que ser feita para o crescimento da igreja. Outro item para o crescimento da igreja é o discernimento, o envolvimento da comunidade na igreja. A igreja local tem de possuir discernimento da personalidade e necessidades singulares da sua comunidade. O discernimento dá entendimento do presente. O pastor sensato ficará familiarizado com a estrutura comercial, social, poder político locais, envolvendo com os assuntos da comunidade. Então, isso é importantíssimo. A igreja não pode ficar pensando que ela é uma alienígena aqui na Terra. Nós somos rasteiros aqui, não somos daqui, mas temos que envolver para ganhar as pessoas daqui, temos que desenvolver aqui na comunidade. Então, é bom que nós tenhamos um assento no conselho escolar da cidade, no conselho de saúde da cidade, nós possamos ter voz no conselho administrativo do bairro, da vila. A igreja precisa estar envolvida, né? Em projetos sociais, em coisas que tragam as pessoas para a igreja, não só pregação, mas outros movimentos que tragam a pessoa para a igreja. Por exemplo, aqui na igreja Renascer, na Gim, fizeram uma vez o aulão no Enem na igreja Renascer. Quer dizer, muita gente que não era dali foi parar lá. E ali houve coisas, não tem nada a ver com a igreja, né? Que o assunto são as aulas do Enem, eu mesmo dei aula lá de geografia, no aulão, mas levou a pessoa ali. A palavra foi falada, você está indo aonde? Estou indo no aulão na igreja. Onde é que é? Na igreja Renascer. Então é maneira de se atrair as pessoas para a igreja. Às vezes você cede o salão da igreja para fazer uma recepção fúnebre, né? Fala, pode trazer para aqui o corpo, eu sou nem crente, mas ficou no salão da igreja. Onde está? No salão da igreja presbiteriana, no salão da igreja tabernáculo, está lá na igreja assembleia, né? Então é maneira de se falar e de envolver a igreja na comunidade. Outra coisa é estratégia. O que é estratégia? É maneira de se fazer as coisas. É a arte de se fazer as coisas. Deus pode revelar a estratégia de crescimento mais eficiente para cada igreja. Toda visão dada por Deus deve ser acompanhada de uma estratégia também.
Estratégia é uma tática, né? É o modus operandi, é como se vai fazer as coisas. Josué diz, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué 3,5. Então, Josué teve a estratégia, recebeu de Deus. Vocês vão dar 7 voltas na cidade, cada dia vai dar uma volta, e no último dia vai dar 7 voltas. Depois todo mundo grita junto, ou toca a trombeta. Josué, Gideão que gritou, né? Quebrou os vasos e gritaram. Aqui também, então vocês façam isso. Vocês, ao 7º dia, 7 voltas e a muralha vai cair. Cada um toma posse na frente de si. Gideão teve estratégia, Josafá teve aquela estratégia daquela guerra, que ele foi para lá e ficou cantando e louvando, e o povo acabou uns se matando junto, uns mataram os outros, etc e tal. Então, é preciso que tenhamos estratégias. Outra coisa interessante no crescimento da igreja é a implementação daquilo que você decide. Tem gente que só faz teoria. É muito plano, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas os planos não saem do papel. Então a implementação é o que é? É colocar em prática a visão que você recebeu. Você recebeu a visão, tem estratégia de fazer a visão, agora faça o que tem que fazer. A implementação é a realização do que tem que ser feito. Planos são muito bonitinhos, mas o negócio é ação, é fazer acontecer. E para isso o pastor tem que estar à frente, dirigindo, motivando, conduzindo o seu rebanho. Algumas pessoas hesitam em ficar envolvidas em programas de ministério, sabe por quê? Primeiro, por medo de fracassar. Segundo, sentimento de inadequabilidade. Acha que não é, aquilo não se encaixa ali. Outra coisa é a ameaça de novas situações. Tudo que é novo traz essa resistência, né? Outra coisa é perigo de cancelamento do direito. Se a igreja cresce muito, certas pessoas podem já não se sentir tão úteis e importantes. Outra coisa é o custo da mudança. Com o crescimento da igreja, surgem novas exigências, aptidões, riqueza. Então você sabe muito bem que tem coisas que toda mudança gera resistência por isso. Que vai mudar, você vai ter que se deslocar. Você está numa situação cômoda e vai ter que mexer com você. Outra maneira de crescer é a maneira de evangelismo. Evangelizar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? É preciso sair da igreja, sai das 4 paredes, vai para a rua, vai para o meio do povo, vai para a sociedade, vai para os bairros. Né? Então é preciso que a igreja busque os perdidos mediante grupos de companheirismo que se reúnem de casa em casa. Daí surge um movimento celular, né? Se reúne células em cada canto, procurando maior intimidade, maior relacionamento. Que às vezes é um pastor, ou 2 ou 3, para 300 pessoas. Então cada um teria que tomar conta de 100 pessoas, né? Mas podemos dividir isso e criar células. Todos os diáconos podem conduzir uma célula, cada um conduzindo 10 pessoas. Todos os presbíteros, se não tem presbítero, pode ser evangelista, né? O evangelista é responsável por 5, 6 diáconos. Cada diácono vai ser responsável por 10 pessoas. É preciso que estabeleça hierarquia dentro da igreja, grupos de trabalho, para que todos trabalhem. Eu já disse aqui e repito. Igreja onde o povo só fica sentado, escutando pregação, quinta, terça, domingo de manhã, domingo de noite, isso não vai dar em nada, vai para frente. Nem a vida espiritual da pessoa vai para frente. Porque você, como membro de igreja, tem sua função. Você tem que fazer alguma coisa. A ovelha não fica deitada o dia inteiro esperando o pastor vir trazer comida na sua boca, não. O pastor leva as ovelhas e conduz para o pasto. Elas têm que sair procurando pasto. O pastor não pega a ovelha, ela não está confinada para você vir tratar na cocheira, não. Ela fica solta no pasto para ela procurar o alimento. O pastor leva ela até lá e vigia para que ninguém ataque a ovelha. Mas ela tem que pastar. Então nós precisamos de colocar as ovelhas trabalharem. Igreja onde o povo fica só na expectativa, só sentado, cantando, fazendo oração e acha que está fazendo alguma coisa, isso é muito pouco para uma igreja. Isso não é igreja, isso é confinamento dentro das 4 paredes. É preciso estabelecer, sentar, estabelecer metas, planos, objetivos, visão, onde nós queremos chegar, onde nós estamos, como nós queremos chegar, qual a maneira, o que nós faremos, quais as entradas, quantos temos aqui, vamos investir quando em quando e como. E muito que é empresa espiritual. Né? E a outra parte final para o crescimento da igreja é a alimentação. Se as ovelhas não estiverem alimentando, elas vão morrer de fome, irmãos. Pessoas sempre devem ser mais importantes para a igreja do que programas ou propriedades. A igreja crescente desenvolverá um ministério orientado às pessoas, em vez de adotar um formato orientado a programas. Edificarei a minha igreja. Então, é tão simples, melhore a sua igreja. Ouça ter visão, torne-se visível à comunidade.
Projete uma estratégia de crescimento pleno de discernimento. Depois, implemente a estratégia pelo evangelismo e alimentação. Prepare-se para algo de bom que acontecerá. Faça planos para o crescimento. Espere abundante colheita. Deus o ajudará. Então, nós vimos hoje, nessa aula, sobre o crescimento, que é preciso ter visibilidade, discernimento, envolvimento, estratégia, implementar, evangelizar e alimentar o rebanho. Rebanho magro, rebanho magérrimo, rebanho que não come, vai ter doença, vai viver doente e ninguém dá conta de atender gente doente 24 horas, gente que não consegue se autocrescimento, que não consegue caminhar sozinho, tem que ficar a vida inteira alguém ajudando ele. Amém? Vamos orar então e vamos colocar em ação o plano de crescimento da igreja. Amém? A paz, tchau, tchau.